Oi, pessoal. Eu sei que não parece, mas vai ser mais um episódio do podcast Análise de Ações, mas que na verdade foi uma entrevista que eu dei para Investing.com agora no final de novembro e que, como eu estava há algum tempo aí sem produzir conteúdo, né, porque eu estou terminando a minha especialização, tá pegado o ritmo para mim, eu achei que o pessoal podia aproveitar esse conteúdo, que na verdade também foi uma análise de ações no caso do Banco do Brasil, tá? E como sempre, também tem bastante aprendizado aí para quem quer aprender a investir com segurança, tá bom? Então, aproveita. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Mello, sou repórter do Invest.com Brasil. A gente está iniciando uma série de lives aqui no Instagram do Invest.com Brasil. Essa vai ser a primeira delas. Muito obrigada por vocês estarem participando aqui com a gente. A gente vai comentar sobre algumas das ações que são mais demandadas lá no nosso site. Essa vai ser a primeira vez que a gente vai tratar de uma delas. E a gente escolheu, com a ajuda do nosso analista, que vai participar com uma parceria aqui com a gente, as ações do Banco do Brasil. Quem vai falar com a gente é o Vitor Sena, que é analista independente, ele tem a certificação CNPI. Dessa vez a gente vai comentar sobre o Banco do Brasil, como eu comentei. Ele também é professor de investimentos e autor do livro Fique Rico da Bolsa de Valores. Então, o Sena vai também comentar um pouquinho o que ele acha do valuation no Banco do Brasil, comparação com outros bancos em relação à rentabilidade, e vai explicar para a gente se ele acha ou não que o Banco do Brasil é uma boa opção de investimentos. Então, Sena, muito obrigada, né, por essa participação. É um prazer falar contigo. E eu vou começar perguntando, então, né, quais que você diria que são os principais drivers da tese hoje. Muito obrigada, Sena. Antes de mais nada, eu que agradeço aí o convite da Invest, o teu convite. E é sempre um prazer falar de investimento, especialmente sobre ações. E eu já falei algumas vezes sobre as ações do Banco do Brasil. Tá? Sobre os principais drivers, eu acho que desde sempre o principal driver do Banco do Brasil foi o preço, principalmente porque é uma empresa pública, né? Então o governo federal controla mais do que 50% das ações ordinárias, então isso é visto como um risco pelo mercado, né? Tanto pelos investidores nacionais quanto internacionais, e só que ao mesmo tempo que é um risco, é uma oportunidade, né? O Warren Buffett, que não é o pai da análise fundamentalista, mas é o maior investidor de todos os tempos e aprendeu com o pai da análise fundamentalista. Ele tem uma frase que fala que o maior risco que tu pode correr é pagar caro por uma ação. Então, no caso do Banco do Brasil, né, pensando o contrário disso, né, a maior oportunidade que o investidor pode ter seria pagar barato por uma ação. A gente tem esse principal driver aí para o Banco do Brasil, que hoje negocia a um preço por lucro de 4,15, né, mas eu sempre trago esse preço por lucro para a taxa de lucratividade, né, em português, mas que, né, vocês aí da Investing sabem muito bem que o termo mais usado é earnings yield, né, que é uma taxa de lucratividade que tu pode comparar com os títulos de renda fixa, os títulos livre de risco, né, entre aspas, que hoje no Brasil estão pagando 13%, né, se for querer emprestar dinheiro para o governo federal hoje, né, pelo Tesouro Direto, tu consegue uma taxa de 13%, lembrando que essa taxa vai ter imposto de renda, né, no caso das ações, tu tem isenção na venda abaixo de 20 mil e também tem isenção no recebimento de dividendos, que é o segundo driver, mas que eu já volto a falar dele, porque primeiro, né, a gente tem que comparar essa taxa de lucratividade, esse earnings yield, com a taxa livre de risco. E o Banco do Brasil está pagando 24,09% com base no último resultado e com base no fechamento de ontem. Hoje variou aí 1%, certo, um pouco menos, mas que seja 24% ao ano, sendo que paga 8,5% em dividendos livre de imposto de renda, é uma boa taxa. Né? Uma margem de segurança que se fala, né, sobre a taxa livre de risco aí de quase 90%. Então, entre os principais bancos aí, com certeza é o mais barato. Aí vai de cada investidor, né, de como cada investidor vai avaliar esse risco. Mas, historicamente, é um banco que dá lucros consistentes, o melhor pagador de dividendos históricos também da Bolsa
e o que deu o melhor resultado para os acionistas, né? Tanto em valorização de cota quanto em pagamento de dividendos. Hoje em dia, tem o Bradesco aí despontando nos dividendos, mas é porque o Bradesco ele sofreu muito na crise de 2021 e foi o banco mais afetado na crise de crédito das americanas em 2022, ali de 2022 para 2023. Então desvalorizou muito, né? Eu até trouxe aqui cadê? A valorização, a diferença de valorização do Bradesco com os outros bancos, né? O Bradesco em 2022 caiu 6, enquanto o Banco do Brasil subiu 33 e o Itaú subiu 23. Eu trouxe outros dados depois ao longo da live aqui, a gente vai trazendo que é bem interessante isso, né? E em 2023 o Banco do Brasil subiu 74, enquanto que o Bradesco subiu só 24. Então teve quase 100% aí de diferença de valorização entre um banco e outro. Isso fez com que o Bradesco ficasse muito desvalorizado, então proporcionalmente os dividendos que ele pagou durante os últimos 12 meses está acima do Banco do Brasil hoje. Mas historicamente não é o que acontece. Por isso que como segundo driver eu citaria justamente a política de dividendos, porque quem já investe, quem já é investidor do Banco do Brasil, né, eu já invisto no Banco do Brasil faz mais de 10 anos, inclusive se eu tivesse feito melhor, ou feito mais o feijão com arroz, investido mais em Banco do Brasil do que em outras teses mais mirabolantes, né, que pareciam que iam dar mais retorno, eu teria ganho mais dinheiro provavelmente, que o Banco do Brasil tem uma taxa de retorno média bem boa aí. E essa política de dividendos é muito importante, né? Os investidores de Banco do Brasil gostam disso, investem por causa disso e tendem a reinvestir os dividendos na própria empresa também, o que faz com que a empresa vá se valorizando. Só que como ela dá muito lucro e retém uma grande parte desse lucro, né? Enquanto o earnings yield dela é 24, ela está pagando 8. O resto desse dinheiro, ele não some, ele é do acionista, né? Ele fica na tesouraria do banco, o banco investe esse dinheiro e vai dando cada vez mais dinheiro, né? Então, são esses os dois principais drivers e a política de dividendos chama bastante atenção aí. Até o Barsi, né, fala bastante sobre isso. O Barsi, que é o maior investidor do Brasil, né? Citei o Warren Buffett, que é o maior do mundo, e o Barsi, que é o do Brasil, também cita várias vezes aí o Banco do Brasil como sendo um bom investimento, por exemplo. Legal, Sena. Além desses drivers, né, quais que você considera que são os principais riscos para essa tese de investimentos? Pois então, eu citei, né, a situação do banco de governança, né, que é querendo ou não é um problema. O governo federal, né, é quem indica o presidente, os diretores. Hoje o governo federal, né, o chefe do executivo federal é o Lula. Muita gente tem preconceito, né? Muito preconceito quanto a isso. Não significa que eu goste de um ou de outro, mas o Banco do Brasil já sobreviveu ao longo dos mais de 200 anos, né? O que é interessante também, é o banco mais antigo do Brasil, o que dá muita vantagem competitiva para o banco, principalmente no agro, que acho que a gente vai falar depois. Mas isso é um risco, né? Porque o governo pode indicar, pode não, ele indica presidente, não só presidente, indica a maioria dos conselheiros de administração, a maioria dos conselheiros fiscais e a maioria também dos membros dos órgãos de governança, né? Auditoria, essas coisas assim. Então isso com certeza é um risco e aí vai variar, como eu falei, vai variar a percepção de pessoa para pessoa. E só que o que não varia são os fatos históricos, né? Como eu falei, já passou por governo do PT, já passou por governo né, o Barsi mesmo fala, né, já passou por ditadura, já passou por um monte de coisa aí na história e sempre foi um banco que deu bastante retorno para os acionistas, tanto em valorização de cota quanto em pagamento de dividendos, que no Brasil é isento. Então, se tu vai pegar o Banco do Brasil, além dessas valorizações que deu aqui na cota, tu receber 8,5% livre de imposto de renda na tua conta, dá quase que uma rentabilidade da renda fixa ali que tu recebe, né, livre de imposto de renda, enquanto na renda fixa, né, o Tesouro Direto, que eu estou usando como base de comparação aqui, o imposto vai de 22% até 15%, né, caso o investimento fique acima de 2 anos. Então, apesar desse risco, né, desse risco político, ao mesmo tempo que é um risco, é uma oportunidade.
cena. Durante esse último resultado, muitos relatórios de analistas mencionaram aí uma cautela em relação às provisões no agronegócio. Depois, na call de resultados, a administração tentou amenizar esses receios, né? Como é que você viu essa situação? Acredita que é um fator de risco? É um fator que ainda vai ser monitorado nos próximos balanços? Como é que você enxergou esse cenário? Então, o PDD, né, que não é mais PDD, é PCLD hoje em dia, do agro, causou um aumento ali de 6 bilhões do acumulado do ano passado para esse ano. Realmente é um aumento bem grande, né, 30% de aumento. Mas não só o Banco do Brasil, todos os bancos, os bancões, né, os três principais bancões aí, que eu trouxe ali a comparação, eles fazem projeções bem realistas e várias vezes, inclusive aconteceu com o Bradesco, né, várias vezes a provisão ela volta para o lucro. A provisão ela é descontada do lucro, então já está no resultado, o lucro que o banco deu ali já está descontando essa provisão. E caso essa provisão tenha sido acima do que, né, o Banco do Brasil ele tem essa característica de ser um banco bem conservador. Inclusive, um outro ponto positivo do Banco do Brasil é justamente isso. Eles trazem ali nos resultados sempre as projeções que eles imaginam que vai acontecer para o próximo ano. E na maioria das vezes eles acertam. Dentro da faixa, né, eles dão uma margem ali de erro e na maioria das vezes eles acertam. Então, considerando esse conservadorismo do banco, né, eu acredito que não seja muito alarmante ainda. Agora, se continuar subindo essa taxa de inadimplência, aí, claro, né, tudo tem um certo limite. Mas mesmo com essa taxa de inadimplência e com essa provisão que já está descontada como despesa do lucro líquido, o banco deu um retorno muito bom para os acionistas, né? Por isso que está negociando tão barato. E não só negociando barato, mas também a comparação, não, sem considerar o preço, né, a eficiência mesmo, o lucro que o banco gera comparado ao patrimônio que ele tem, ele está acima até do Itaú. Então, o Banco do Brasil, esse ano aí que está passando, ele está sendo o vencedor, digamos assim, entre os bancões, né? Mas assim, por enquanto não é nada alarmante. Já está provisionado, foi considerado no lucro, foi um aumento de 6 bi, né, sendo que o lucro foi de 10 bi. Vamos ver aqui na ferramenta da Investing Pro, cadê? 9 bi no último trimestre, né? 9 bi, 35 bi nos últimos 12 meses. Então mesmo sendo 6 bilhões ali, se considerar dos últimos 12 meses ali de 30 bi que seja, ainda está aceitável. Lembrando que, como eu falei, já está descontado. E caso essa provisão não venha se concretizar lá na frente, caso o banco consiga recuperar esse crédito, volta para o lucro do banco. Então pode ser que ainda volte um pouco dessa provisão. E mesmo que não volte, o resultado do banco ainda assim está muito bom, com índice de eficiência do mesmo nível até do Banco Itaú, que dentre os bancões é o mais eficiente. O meu próximo questionamento, você respondeu que acredita que a ação está descontada, né? Mas se tiver mais alguma informação que queira adicionar ou de comparação em relação aos pares, né? Por que você acredita que essa ação está barata, Vitor? Eu falei do preço por lucro, né? Que é o principal. Tem outro indicador que é muito importante que aí sim, eu tinha falado do pai da análise fundamentalista, né? Que é o Benjamin Graham, que ele gostava muito de usar o PB, né? Que é o Price to Book, que em português é o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. É o valor de mercado da empresa dividido pelo valor do patrimônio líquido da empresa. Eu sempre faço a comparação com pessoas, né? Para quem está assistindo entender depois, que a gente tem que imaginar, né? O balanço de uma empresa é o ativo de um lado, que são os bens e direitos, e do outro lado é o passivo, que são os deveres e obrigações. Então, ali nos bens e direitos tem, né, tudo. De cada empresa vai variar, né? Claro, mas tem a força da marca, tem os imóveis, né? Os bancos, o Banco do Brasil, né? Alguns bancos mais novos não, mas no caso do Banco do Brasil, os imóveis têm uma relevância bem grande no balanço do banco ali. E a gente consegue comprar o Banco do Brasil hoje com desconto sobre o valor patrimonial. Então, tu desconta ativo menos passivo, que sobra o patrimônio líquido, é o ativo livre de dívidas. Digamos que eu tenha uma casa de 400 mil, um carro de 100 mil, né, uma empresa
envolve um imóvel de 400 mil, um carro de 100 mil, e eu faço entregas e dou um lucro de, no caso do Banco do Brasil, de 100 mil, né? 20% está o ROI, mais ou menos hoje. E isso se for... Ah, não, isso se fosse o ativo. Mas, enfim, 500 mil de ativo, se eu tivesse uma dívida de 300 mil, o patrimônio líquido é só 200 mil. Então, a dívida já está descontada ali. Né? Muitos analistas, inclusive, começam a falar de preço sobre ativo, mas aí está desconsiderando o passivo, que é muito importante, né? Mas no caso do PVP, é o ativo livre de dívida já. E mesmo assim, o banco negocia hoje com 17% de desconto, tá? Que é uma faixa aí boa, tá? Boa, é um desconto, não deixa de ser um desconto, mas o Banco do Brasil já negociou abaixo desse valor, tá? O que mostra até uma certa aceitação do mercado mesmo, uma tolerância, digamos assim, com esse risco, que está dando mais valor para o banco na comparação com o patrimônio líquido. Mas, no meu ponto de vista, considerando que a eficiência do banco está boa, a evolução dos lucros também está boa, né? O lucro nos últimos 9 meses subiu 4% acima da inflação, que aí parece pouca coisa, né? Mas considerando que é uma empresa gigante de 150 bilhões, é um crescimento expressivo e que no longo prazo, se confirmando um crescimento assim com consistência, faz uma boa diferença aí no crescimento de juros sobre juros ali, tanto do lucro que fica retido na empresa, quanto para os dividendos. Então, além do preço por lucro que eu tinha falado, eu estaria também o preço por valor patrimonial, que a empresa está negociando com bastante desconto, e o índice de eficiência, que eu acho que pela primeira vez na história que se vê aqui que o Banco do Brasil bateu o Itaú, que normalmente é apontado como o banco mais eficiente, né? O Bradesco está passando por aquela crise e está com um índice de eficiência em 10%, por exemplo, enquanto o Banco do Brasil e Itaú estão em 20% de eficiência. Indicadores fundamentalistas que você considera relevante, que gostaria de detalhar para a gente, que validam aí essa tese de investimentos? Os principais indicadores foram esses ali que eu citei, né? Os dois de preço, que é o preço por lucro e o preço por valor patrimonial, e o indicador de eficiência, que é o ROI, né? Ou que em português é o retorno sobre RSPL. O ROI é o Return on Equity, né? Que é a sigla famosa em inglês. Mas além disso, né? Não deixa de ser fundamento também analisar o crescimento que a empresa apresentou na carteira de crédito. Na carteira de crédito de agro, por exemplo, cresceu 13,7% no ano. Então, apesar de ter um PDD grande ali crescendo, se essa situação voltar ao normal, que eu acredito que tende a voltar, né, o banco tem um ganho de longo prazo ali, se ele conseguir controlar a inadimplência, se voltar para os lucros anteriores, tem um crescimento ali de 8% acima da inflação na carteira de crédito de agronegócio do Banco do Brasil, né? Sendo que também não deixa de ser um fundamento o fato do Banco do Brasil ter uma penetração gigante no agro brasileiro, mais de 60% de market share. Não sei se ainda está se cresceu mais do que a inflação, provavelmente ainda está mais ou menos esse market share, né? Mas no resultado passado, eles tinham colocado... nesse resultado eles não trouxeram essa informação. Mas no resultado passado, o market share estava em torno ali de 60%, o que é um número bem absurdo, assim, né? É uma vantagem competitiva muito grande, e quem pega crédito com o Banco do Brasil, provavelmente, né, são os maiores clientes de agro do Brasil, tende a continuar pegando. O agro é o principal driver de crescimento do Brasil e tende a continuar sendo, né, economicamente, né, no Brasil como nação. Uma das poucas coisas que o Brasil sabe fazer bem é justamente isso, e o Banco do Brasil, ele se destaca justamente dominando esse setor aí. Não deixa de ser um fundamento importantíssimo aí para a tese. Legal, Senna. E em relação à rentabilidade, como é que está a rentabilidade do Banco do Brasil em relação aos concorrentes dele? Rentabilidade, a gente falando de lucro líquido sobre o patrimônio investido, né? Só para assentar o que a gente está falando. Hoje, como eu falei, hoje em dia não foi sempre assim. O Banco do Brasil costuma ser mais ineficiente do que o Itaú e do que os outros bancos privados, inclusive do que o Bradesco costumava ser. Mas hoje o Banco do Brasil está em primeiro, até em cima do Itaú.
né? Com essas últimas crises que aconteceram no Brasil aí, a crise do Covid e a crise das Americanas, a crise de crédito, né? Que a principal notícia da época foi as Americanas, né? Mas teve a Light também, teve várias outras. O Bradesco acabou despencando muito, perdendo eficiência, não era assim antes, e acabou invertendo os pódios ali. Normalmente o Banco do Brasil ficava no pódio de dividendos e o Itaú ficava no pódio de rentabilidade, sendo que o Bradesco era o segundo nos dois. Hoje o Bradesco é o pódio do dividendos e o Banco do Brasil é o pódio de rentabilidade, né, no ROI, no retorno sobre patrimônio líquido. Mas a situação tende a se normalizar, eu acredito, mas mesmo ela se normalizando, o Banco do Brasil ainda tem um desconto muito grande aí na comparação com o Itaú, por exemplo. O Banco do Brasil, eu citei o indicador preço por valor patrimonial ali, que é em 0,8, quanto menor, melhor, né? Mais barato tu está pagando. O do Itaú é 1,7, é mais do que o dobro que tu paga na proporção pelo patrimônio para se tornar sócio do Banco Itaú. Então, mas ao mesmo tempo, né? Eu acredito, não é, existem, cada banco tem suas características positivas e negativas. Os sócios do Itaú são melhores do que a forma como o Itaú se organiza, a governança do Itaú é melhor do que a do Banco do Brasil. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o fato de ela ser melhor não justifica ser o dobro do preço, né? Tudo é relativo, não é um ou outro, né? É meio, não é tão preto no branco assim. Eu acredito que a discrepância, a situação que se apresenta hoje, o Banco do Brasil, por mais que ele tenda a não ficar tão eficiente assim, mesmo que ele perca essa eficiência, mesmo que ele perca esse pódio do Banco Itaú, eu acredito que ele seja um investimento com mais probabilidade de dar retorno para os acionistas, tanto por valorização de cota, quanto por dividendos. Você citou que não estaria ali em cima do ranking dos dividendos, mas é uma companhia boa pagadora de dividendos, né? O que Sim. de acordo com o que viu nos últimos balanços, o que ele pode esperar aí para os próximos meses, a continuidade aí de um pagamento mais robusto? Sim. Não é o pódio hoje não é do Banco do Brasil, mas se pegasse o pódio assim dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos, aí o Banco do Brasil com certeza vai estar no pódio. Seguido ali do Bradesco, né, como eu falei, que normalmente ficava em segundo lugar, justamente porque era um pouco mais barato do que o Itaú. E o Itaú, que normalmente é o mais caro, justamente por essas características de governança aí, que o Itaú sempre se organizou muito bem. E aí ele acaba sendo mais caro porque tem muitos gestores, né, investidor internacional principalmente, eles valorizam muito essas questões. Outra coisa também, os modelos de investidores institucionais para investir em empresas, às vezes eles consideram né, na economia, tu que é formada também, além de jornalismo e economia, né, a medida de risco é a volatilidade, apesar de eu não concordar muito com isso. Então, como o Banco do Brasil normalmente sofre mais volatilidade, porque tudo que o presidente fala ou indica mexe com o preço da ação, acaba afastando também alguns investidores que consideram a volatilidade, né, a medida de retorno, o índice Sharpe, por exemplo, que é muito famoso no mercado financeiro, ele considera a volatilidade na hora de dizer se uma ação é boa ou ruim. Apesar de que isso não quer dizer, né, apesar de uma ação ser muito volátil, isso não significa o risco mesmo, ele está na empresa, ele está na outra ponta, né? Está realmente lá dentro está nas pessoas, está na operação, né? E historicamente, o Banco do Brasil já passou por muita coisa, já passou por governo do PT, que é o que está acontecendo agora e que o pessoal faz bastante alarde, já passou por uma crise bem pesada de interferência no governo da Dilma e mesmo assim continuou pagando bons dividendos. A tendência com esse crescimento que está acontecendo agora, né? E eu acredito também que pelas projeções até do Boletim Focus, aí o Brasil vai continuar crescendo, com taxas de juros elevadas, o que é bom para os bancos. A tendência, acredito, é que os dividendos do Banco do Brasil cresçam acima desses 8,5%. A não ser que a cota valorize muito, né? Mas também não acredito que isso vai acontecer. Então, a situação acho que é positiva. Legal, Cena. E, né, até para quem está entrando agora na live, que não ouviu, né, os argumentos que você citou anteriormente, então você acredita que o Banco do Brasil proporciona uma boa tese de investimentos, recomenda a compra na ação ou prefere exposição
a outro ativo aí no setor bancário, os bancões principalmente aí, Sena? Eu recomendo, sim, e não só recomendo, como eu invisto em Banco do Brasil. É a minha maior posição no setor bancário, mas além de recomendar o Banco do Brasil, eu recomendo que se diversifique, né? Esse risco ele é real, querendo ou não, né? Apesar de nunca ter acontecido nada muito grave, como que aconteceu na Petrobras, por exemplo, né? Que aí sim, aí esse risco para mim é muito mais real, com base em fatos que já aconteceram, né? Mas o Banco do Brasil se mostrou resiliente a vários governos já. Então, na minha carteira, é entre os bancos, eu tenho 3 bancos, é a maior posição, tá? Mas eu tenho 2 bancos privados que somados têm uma posição maior do que o Banco do Brasil, tá? É porque eu acho que mais importante do que recomendar ou não, às vezes as pessoas querem saber, né, se tu tem ou não, né? Pelo menos no meu perfil as pessoas se importam bastante com isso. Então eu acredito sim que seja um bom investimento, e não só acredito, como invisto com base nisso que eu acredito. Legal, Sena. Esses eram meus principais questionamentos. Tem algum outro fator que você queira mencionar, que não foi perguntado, né, que você gostaria de destacar aí sobre o banco? Olha, acho que a gente falou sobre tudo. Eu valorizo bastante ali, só citei uma vez, né, o fato das projeções que o próprio banco coloca para si mesmo nos resultados. Eu valorizo muito isso, principalmente quando eu vou investindo na empresa ao longo do tempo, né? A pessoa vai querendo ou não descobrindo, sabendo o nível de credibilidade que uma empresa tem ou não. Tem empresas, principalmente empresas pequenas aí, há algum tempo atrás o pessoal tinha muito, buscava muito as empresas do varejo aí, Magazine Luiza, por exemplo, e, e muitas empresas, a Magazine Luiza é um exemplo disso, fazia projeções muito otimistas e quebrava essas projeções direto, tá? Enquanto que o Banco do Brasil ele faz projeções realistas e normalmente essas projeções que vêm nos resultados são atingidas pelo banco. Eles botam uma faixa ali, uma margem de erro e inclusive estão acertando agora esse crescimento que está rolando nesse ano aí de mais ou menos 4% acima da inflação, que é muito bom. Então eu valorizaria, além de tudo, né, mesmo considerando esse risco político, esse preconceito que as pessoas têm, a verdade é que o banco, ele é o Banco do Brasil, ele tem bastante credibilidade aí. Quem é investidor e acompanha sabe que eles fazem as projeções, divulgam, os relatórios são bem apresentados também. Então, por causa disso, e por causa do preço, e por causa da política de dividendos, eu gosto do Banco do Brasil. Esses eram meus principais pontos, Sena. Então, esse foi o Vitor Sena, né, analista independente de ações. Foi um prazer falar contigo, Sena. Muito, muito obrigada aí pelas explicações, trazendo aí os principais apontamentos sobre as ações do Banco do Brasil, que seja a primeira de muitas oportunidades aí para a gente bater esse papo. Eu que agradeço, muito obrigado, estamos à disposição aí.